Muito bom dia a todos em todos os lugares. Que Deus vos abençoe ricamente. Exortações e conselhos gerais. Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, já finalizando a primeira carta, que tem 21 versículos. Bem, e ele chama a atenção acerca de doutrinas. Então nós vamos ler o verso 3 a seguir. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Bem, então veja que Paulo é muito claro nas suas cartas quando se trata de falar sobre fundamento. Nós conhecemos que a igreja é fundada no ensino, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, há esta edificação, a qual a pedra de esquina é Cristo, a pedra fundamental, a luz da palavra. E as coisas, as pessoas estão normalizando aquilo que não deveria ser normalizado. Chega o ponto que a gente vê que pelo comportamento dos homens, mulheres, veja bem, meus irmãos, que quando a gente está mencionando aqui, como Paulo diz, não estamos relacionando as pessoas, vamos dizer, que são do mundo. É uma linguagem, que é usado muito no meio evangélico, são do mundo. Isso quer dizer que não estão proclamando viver segundo o evangelho. Aquilo que não é normal para as pessoas que dizem que crê no Senhor Jesus Cristo e tem Ele como Senhor. E muitas das vezes aquilo vai se tornando normal. Enganar o irmão. Vamos usar um termo aqui muito usado popularmente, dar o calote. Porque na medida que eles vão vivendo isto entre pessoas que se dizem cristãs, não cumprindo os seus tratos, os seus compromissos, não sendo fiéis nos tratos, e eles passam a ver aquelas pessoas carregando a Bíblia, indo aos cultos, cantando, orando, e participando ali efetivamente, às vezes até com mais emoção do que ele próprio, do qual está se um pouco estranhando aquilo, mas o que é isso? Ele não está cumprindo as escrituras e aquilo se torna normal, passa para um, passa para outro, chega ao ponto de que chega a dizer na mentira do gasto. Mentira por gasto. Então, como o mundo vai, os costumes do mundo vão levando os cristãos a se conformarem com a mentira.
com aquilo que não deveria se conformar. Né? Então, o diabo tem conquistado terreno nisto. Ele tem conseguido normalizar aquilo que era anormal para um homem. Não estou nem me referindo a um crente, mas a todas as pessoas. As pessoas têm se tornado desonestas e não se dão conta de que aquilo não é correto para um homem, para uma mulher. Não é correto para qualquer ser humano. Isso não tem nada a ver com a religião aí. É com a ordem e conduta de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver na verdade, em verdade, e se alegrar quando consegue fazer algo que seja edificante para o próximo e para si mesmo, verdadeiro. Mas se vangloriam quando conseguem enganar alguém. Salomão, ele disse assim, nada vale, diz o comprador. Porque ele vai comprar, o negociante, ele vai comprar para revender. Então ele diz, nada vale, isso aí é uma porcaria. Mas ele sabe que tem um grande valor aquilo. Se o vendedor não tem conhecimento da causa, ele vai ser lesado automaticamente. Não receberá um preço justo pela sua mercadoria. Então deixa-se o homem ser injusto, é normal. Quem mandou o outro ser trouxa? Não é assim que dizem? Então, aonde vai ficando aquilo que chama-se de caráter? Ele vai sendo corrompido pela ganância. Ele vai sendo corrompido pela mentira. O caráter vai sendo corrompido até pela necessidade. Muitas das vezes a pessoa se acha num ponto, numa encruzilhada, então ele até esquece as suas origens, devido às necessidades do momento. E ele vai encontrar alguém para dizer, nada vale, nada vale. Eles também têm um ditado por aqui que diz, comprar as coisas na bacia das almas, quando a pessoa já não tem mais como exigir nada, é o preço que a pessoa pagar, ele entrega. Agora, os olhos de Deus veem todas as coisas e ele percebe isto. Então eu trabalhei na oficina mecânica, cheguei a ter uma oficina mecânica e a gente fazia serviço de lanternagem aqui, tem lugar que é funilaria, né? Acho que é o sul. Desamassar, pintar carros quando bate e mecânica também. Então tinha alguns que compravam carros naquela época, que o carro era um pouco de investimento, porque hoje o carro não é investimento mais, é simplesmente um veículo, uma utilidade para quem o adquire. E eles iam arrumar os carros para revender, fazia aquele serviço de qualquer jeito, e eu disse pelo menos para um eu tenho consciência, eu não deveria fazer aquilo, que ele estava sendo desonesto com quem iria comprar o carro. Aquele serviço não duraria nem 2 meses. Ficaria bonito, cobriria os defeitos ali com um certo material, não vou citar o nome. Mas acontece aqui, ele disse, mas se eu não fizer assim, eu não ganho dinheiro. Olha, mas para você ganhar dinheiro, se tiver que passar o outro para trás hoje, amanhã, depois, todo mundo que você for negociar, não seria melhor você trocar de ramo, arrumar um emprego e ganhar o dinheiro honestamente? Mas a consciência vai sendo cauterizada a tal ponto que aquilo deixa de ser um erro para ele. Enganar o irmão não pesa a consciência dentro do mundo natural? Aí então você vai aplicar no ramo espiritual.
Se no ramo natural é algo terrível, macula aquela pessoa. Quando aquela pessoa descobre que foi tapeada, foi enganada, fala, eu confiava tanto. E de repente ele se encontra com um prejuízo terrível. Agora, meu irmão, para um pouquinho, minha irmã, e vê se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, o que Paulo está dizendo com isto? É que existem algumas doutrinas que seu fundamento é a impiedade. Não é ímpio uma pessoa que engana os outros num negócio? Uma pessoa que passa o outro para trás, vendendo gato por lebre, pega um menos instruído, um desinformado, e pela ele, né? É um irmão pelo outro. Aí as pessoas acham normal dizer um irmão pela o outro. Arranca o olho e lamba o buraco. Será que as doutrinas que estão ensinando não é justamente isso? Arrancando um olho e lambendo o buraco, destruindo as pessoas através dessas doutrinas que não são conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que eu for falar, eu tenho que falar segundo, conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem porque eu sou. Então nós devemos buscar a santidade. Concluindo, Paulo diz na Pedro agora, primeira carta, capítulo 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Tudo bem, nós ensinávamos coisas que hoje nós não ensinamos mais. Nós procuramos mudar, porque Deus já nos chamou para uma outra etapa, mudança de vida. Então nós não conformamos mais com aquilo que praticávamos, que fazíamos. E às vezes as pessoas se emocionam quando se torna um crente, um cristão, mas de repente ele vai vendo, ele começa a ver como procede os irmãos, como o pastor procede, como os líderes procedem, como os diáconos procedem. Fala, mas eu acho que eu fui enganado, isso aqui não é o que eu pensei que era. Então ainda bem que você conseguiu ver, porque não todos conseguem. Outros até veem, mas ao invés de renunciar àquilo que ele vê que está errado, ele prossegue, fala, não, mas é o fulano, é o Beltrano, é o fulano, eu gosto dele, eu amo ele. Você ama ele mais do que a doutrina de Jesus? Prefere ficar no pecado? Porque o fulano de tal que te ajudou numa certa ocasião, quando você estava num apuro. Então vejam, isso é pesado, essas coisas. Mas não vos conformeis com a doutrina errada anti-escrituristas que não combina com as instruções bíblicas. Mas nós devemos prosseguir buscando essa pureza de ações, purezas de palavras. Agora, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pode você pensar em Jesus se conformando com a mentira?
se conformando com o engano. Ah, mas eu sou pecador mesmo, eu sou homem, o homem é falho. Mas não conforme com isto. Se você falhar, busque acertar. Se você errar 1000 vezes, conserte as 1000 vezes. Deus quer ver isso em nós, esse desejo, essa vontade de acertar, essa vontade de obedecer. Olha, essa obediência, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, meus irmãos, Deus quer ver isso. Não vamos nos conformar com aquilo que é anormal, mas o que é anormal continua sendo. Se eu conformar ou não, se eu aceitar ou não, aquilo que é anormal, é errado, é errado. Então, se no natural eu devo cuidar disso, muito mais no espiritual. Então, procuremos isto. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito assim. E Deus nos ajudará se nós nos colocarmos diante dele em singeleza de coração e humildade e suplicarmos isto a ele. Porque Deus não nos dará tentação nenhuma que não possamos suportar. Antes, com a tentação, nos dará também o escape para que possamos resistir. Resistir é vencer os desejos da carne e prosseguirmos na santidade. Deus abençoe a todos com saúde no corpo, na alma e no espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.